Olá, segundo fontes oficiais, de 2003 a 2011, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço perdeu 97,6 bilhões de reais em correção monetária. E é para preservar o Fundo de Garantia que a Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal criou a subcomissão que vai tratar, ao longo de 2012, da elaboração de um projeto de lei que possa reverter esse tipo de situação. Quem conversa conosco sobre o assunto é o presidente da subcomissão, o senador Ciro Miranda. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. O senhor considera esse o problema crítico do FGTS ou o senhor elenca ainda outros desafios? Não, tem outros desafios. Primeiro, isso que nos motivou a fazer um requerimento na Comissão de Assuntos Sociais, pedindo a subcomissão temporária do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Quando nós observamos esse rombo no bolso do trabalhador, porque isso foi instituído por Getúlio Vargas para que fosse a poupança do trabalhador. Em 2001, teve mais ainda, criou-se uma regra de 40% para aqueles que fossem demitidos sem justa causa e mais 10% que o empresário paga para cobrir a diferença do plano Collor e verão. Muito bem, esse já foi coberto e o dinheiro continua ainda sendo depositado. Só que nós tivemos uma outra surpresa esse ano. O governo está usando esse dinheiro para contingenciar o corte dos 55 bilhões do orçamento. São 2 bilhões e 900 esses 10%. Ele não pode fazer isso. Quando nós observamos essa diferença de 92,6 bilhões de reais que foram corroídos, nós nos detemos a ver que existe um disparate nessa história. O Fundo de Garantia, ele é regido pela a correção monetária dele é de 4,56%, que foi o ano passado, mais 3% de juros, quando o INPC foi de 6,97%. Então, somente no mês de janeiro desse ano, o fundo perdeu 1,7 bilhões. Então, essa diferença que vem corroendo está trazendo um malefício, porque o fundo é do trabalhador. Quem gera esse fundo é a Caixa Econômica. Só que a Caixa Econômica usa esse fundo com 5%, 6% e empresta ele de 10% a 12% mais correção monetária para o próprio trabalhador. E não repassa a lucratividade, parte da lucratividade para esse fundo. Então, nós achamos que está sendo injusto, o trabalhador está perdendo. Hoje o trabalhador deveria ter, no mínimo, 3 vezes mais do que ele tem na conta. Nossa. Ele, muitas vezes, quando ele vai usar para comprar sua casa própria, talvez ele não precisasse financiar. Agora, usa-se o dinheiro, que é subsidiado, empresta-se mais caro, tem lucratividade para a Caixa. E a lucratividade não chega ao fundo? Não chega ao fundo. Agora, no final do ano, teve uma MP que foi vetada pela presidente, que era para se usar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para a Copa do Mundo. Isso. Ora, isso são empreiteiras que vão fazer, isso tem dinheiro de outras formas. Agora, podemos emprestar sim, vamos fazer como os fundos de previdências que tem o Previ, do Banco do Brasil. Esse fundo tem que ter um mínimo de rentabilidade. Hoje, através da correção monetária que ele gera, é o pior sistema de rendimento que existe para o trabalhador. Tanto é que o trabalhador, sempre que pode, ele procura sacar. Então, nós queremos corrigir essas distorções. Existem vários projetos, são uma coxa de retalho, conflitantes e que não chegam a lugar nenhum. Então, a ideia é essa comissão disciplinar o que pode fazer, para quem pode emprestar, quando emprestar, a parte da lucratividade volta para o fundo. Então, é deixar esse fundo com uma administração mais moderna, mais atual. Lógico, mas aqui não há interesse. O governo usa e abusa de um dinheiro que não é dele, é pecúlio do trabalhador. Ora, nós fomos relatores de um projeto onde nós pedimos que aquele trabalhador, quando tivesse um problema financeiro ou fosse desempregado e depois empregado num nível menor, que ele pudesse usar o recurso do fundo para pagar a escola do seu filho ou a faculdade onde ele está inadimplente. Foi vetado pela própria base do governo, dizendo que não, mas para a Copa do Mundo pode. Quer dizer que há uma chance de rever uma possibilidade de uso do recurso como essa agora no trabalho dessa subcomissão. Essa subcomissão, ela tem por finalidade de terminar com um projeto-lei único, certo? Porque estamos representados por todos os partidos e terminados então com um projeto que vai disciplinar o fundo, para quem pode emprestar, a rentabilidade dele e acabar essa farra. Isso não pode continuar. Nós estamos prejudicando
Mas sim, olha, veja, de 2003, quase 100 bilhões. Está lesado o trabalhador. Lógico, está sendo lesado, é o dinheiro dele. Ele ninguém pode saca usar. sempre que puder, porque ele não tem essa motivação Mas de deixar o dinheiro quando ele vai usar esse dinheiro, é uma dificuldade. Às vezes são 30, 40 dias que ele leva para obter essa liberação. Uma coisa que por direito é dele, aquilo é como se fosse uma cadeira de poupança. Colocou, eu tiro dentro das regras a hora que eu quero. Agora, nós estamos aí com uma série de problemas com o fundo de garantia. Não é só isso, não é só da gestão também. E quais são os problemas? São problemas, por exemplo, de empréstimos. Como é um dinheiro barato, eles emprestam a longo prazo, a prazo superior do que o mercado faz. Então, o retorno desse dinheiro é muito mais lento. Então, ele tem uma série de vícios. Isso também tem que ser corrigido, Tem que né? ser corrigido. Isso tem que ser regido com uma disciplina, a mesma disciplina dos fundos de pensões. Nós temos que ter auditoria em cima desse fundo, tem que ter um rendimento mínimo, certo? E quando se emprestar, porque, veja, se esse fundo fosse 3 vezes mais hoje, o que estaria acontecendo? Nós estaríamos construindo mais, empregando mais e o fundo cada vez maior. E que é um dinheiro que não é nosso. O governo não põe um tostão nessa história. É depositado pelo empresário, certo? Antes era parte do empregador e parte do empresário. Hoje é só parte da empresa. Então, esse dinheiro é dele, por justiça. E, por outro lado, o governo usa com a maior autonomia. E ele não tem nenhuma, Apesar de ele não não faz colaborar nenhuma com o gestão, fundo. não tem nenhum conselho para gerir esse dinheiro, ele não tem representante, ninguém de forças trabalhistas, forças sindicais estão presentes nessa Isso tudo história. vai mudar. Vai mudar, vai ter que mudar. Essa Nós vamos administração vai ter um conselho. se nós não corrigirmos isso agora, nós não vamos ter mais chance de fazer isso. E nós vamos fazer audiências públicas, onde estarão os sindicatos presentes, os empresários presentes, o próprio governo presente, certo? E fazer justiça. Nós não estamos fazendo nada demais do que corrigir uma injustiça que vem há muito tempo. Senador, e num ano assim como esse, que o segundo semestre aqui na casa, a expectativa é que a casa esteja vaziada porque os parlamentares estão em suas bases dedicados à eleição. O senhor acha que assim mesmo esse ano vai ser possível avançar nessa matéria? É porque o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as audiências públicas no primeiro semestre. A eleição, ela vai terminar em outubro, mais ou menos. Nós queremos estar com esse projeto já pronto em... Aí já é fase de elaboração do projeto de lei. Aí o pessoal já está voltando aqui para casa. E também acredito que o esvaziamento assim também não é tão grande. Talvez seja 1/3 da casa. Eu acho que o comprometimento do Senado não vai ser tão grande. Eu acho que nós temos um dever aqui, certo? Eu sou contratado pelo Senado. Certo? Eu fui eleito para ficar aqui, não para ficar no meu estado. Então, eu acho que isso tem que ter também, essas regras aqui, tem que ser um pouquinho mais explicitadas, né? Não é fazer o que quer, eu sumo daqui porque é eleição no meu estado. Ora, eu sou pago para trabalhar aqui, no Senado Federal, e cuidar dos assuntos federativos. Tá certo. Então, nós também vamos brincar com isso, vamos começar a denunciar aqueles que não estão aqui. Por que o senhor foi? Nós não temos nada a ver com isso, com o seu estado. O senhor tem o prefeito do seu município, isso é problema de cada município. Vai trabalhar de sexta, sábado e domingo lá. Então, vamos ter condições de fechar essa matéria, pelo menos dar a um ideia bom é andamento chegar ao longo de 2012. em novembro desse ano, esse projeto votado, e aí vai para a Câmara, onde nós vamos fazer um trabalho muito especial também na Câmara para aquilo não ficar parado. Tá certo, senador. Vai ser uma coisa acordada. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você prazer. que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Se você quiser falar conosco, nos mandar sugestões, fazer as suas observações, acesse www.senado.gov.br/TV ou ligação gratuita 0800 61 2211. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas.